eu quero falar um pouquinho sobre gratidão, né? Eh, há um tempo atrás, há mais ou menos um mês, eu recebi uma música, há mais ou menos uns 10 horas da noite, como se a gente tivesse agora, assim, em casa. Eu estava orando e eu recebi uma música de uma grande amiga, né, e o nome da música se chamava Egito. E ela não tem costume de me mandar música, e eu disse: "Meu Deus, acho que Deus quer falar algo comigo através dessa música e eu não estou entendendo". E eu ouvi a música uma vez e eu não entendi. E ouvi a música mais uma vez e o Espírito Santo começou a ministrar grandemente ao meu coração sobre o Egito, né, sobre o povo do Egito, né, sobre, de fato, a libertação do povo, né. E quando a gente estuda a história de Êxodo, né, a gente vê que Moisés ele foi um homem levantado, né, para libertar o povo, né. Ele não se sentia capaz, mas o Senhor o capacitou, né, durante a caminhada. E durante toda a história, assim, que é contada em Êxodo, a gente vê tantas maravilhas, a gente vê Deus operando de uma forma tão grandiosa, né, através da vida de Moisés. E quando a gente começa a estudar o livro de Êxodo, a gente vê que a palavra ela é bem exata ao falar que o povo ele foi escravo 430 anos. E eu sempre costumo ler a palavra e eu tento imaginar esse contexto na minha mente, né, como é que seria 430 anos de escravidão, né. A escravidão, o Egito, ele fala desse lugar de escravidão, ele fala desse lugar de falta, ele fala desse lugar de opressão, né, e 430 anos esse povo viveu nesse estado, de dia, de noite, de dia, de noite, né. Moisés libertou o povo, só um minutinho pessoal que eu vou colocar aqui no não perturbe para ninguém ficar aparecendo aqui as mensagens para mim. Voltei. E o povo, né, passou por esses tantos anos, né, em uma situação tão difícil, né, tão complicada. E Moisés libertou o povo, né, debaixo da mão poderosa de Deus, né, o Senhor enviou diversas pragas ali para mostrar mesmo ao faraó que aquele povo era o povo escolhido de Deus, que Deus não abria mão daquele povo, né, que aquele povo era o povo do Senhor, que aquele povo deveria ser liberto, né, e o Senhor de fato mostrou o seu poder ali, né, mostrou a faraó ali o seu poder e o povo foi finalmente liberto. E quando o povo ele é liberto, né, faraó ele volta atrás. Ali em Êxodo, eu vou até abrir aqui, estava em outra passagem, em Êxodo, no capítulo 14, no verso 10, vai dizer o seguinte: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. E ao ler, né, essa passagem, eu comecei a conversar mesmo com o Senhor, com o Espírito Santo, né? E dizer assim: Senhor, mas como é possível um povo passou tantos anos oprimidos, né, tantos anos escravos. Eles viram como Deus fazia questão, né, do povo, como Deus amava aquele povo, né, como Deus operou assim grandes maravilhas ali, mesmo jogou tantas pragas ali para que aquele povo ele fosse liberto. E na primeira oportunidade, o povo pensou em voltar atrás. Na primeira oportunidade, o povo disse: eu acho que eu prefiro voltar para aquele lugar do que viver aqui nesse deserto. E quando a gente vê, a direção que Deus dá para Moisés, né, a gente vê que, Deus guia o povo para o deserto, mas não para que esse povo passe por um lugar de falta, mas por uma proteção. O Senhor sabia ali quando fala no capítulo 13, no verso 17, fala que o povo ele não tinha condições de suportar os gigantes que estavam ali na frente. Então o Senhor guia eles pelo deserto, para que eles passem alguns dias no deserto, mas por conta da falta de gratidão, por conta da murmuração, esse povo passou 40 anos, né? E o Senhor tem algo assim tão forte em meu coração sobre o Egito, que ao ouvir a canção que a irmã me trouxe,
A canção fala assim: "Você não me tirou do Egito para morrer de fome, nada me faltará, nem no caminho e nem no destino". Gente, eu não sei cantar, mas é só para vocês entenderem o contexto da música. E aquilo começou a falar tanto ao meu coração, e eu disse: "Jesus, o Egito não nos pertence mais, porque nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. O Egito, todo lugar de dor, de opressão, de escravidão, de falta que nós vivíamos, já não nos pertence mais, porque o Senhor nos tornou de fato uma nova criatura, né? O Senhor nos libertou, o sangue de Jesus nos lavou, né? Nos deu novas vestes, nos deu propósitos. E quando eu comecei a estudar a história de Êxodo, e a primeira oportunidade, o povo começa a reclamar. Na primeira oportunidade, o povo começa a dizer assim: eu acho que eu quero voltar atrás. E o Senhor nos lembra essa noite mesmo aqui, meus amados, nessa sexta-feira à noite, de que o Egito ele não nos pertence mais, de que o Egito nunca mais na minha vida e na sua vida, né? Que nós não pertencemos a esse lugar de escravidão, de que nós não pertencemos mais a esse lugar de falta, né? Que muitas vezes Satanás tenta mesmo se levantar, né? Para que a gente volte aos nossos olhos a olhar para trás, a não abandonar as coisas antigas. Mas o Senhor nos chama para uma caminhada adiante, o Senhor nos chama para um crescimento, né? Eu creio que quando nós somos libertos mesmo pelo Senhor, o Senhor nos dá um caminho, o Senhor abre um caminho no deserto para nós, né? O Senhor nos dá um novo propósito, uma nova história, e o Senhor nos chama sempre para caminhar em frente. Nunca para a gente ficar parado, né? Porque a gente tem que estar sempre em crescimento espiritual. O Senhor nos chama para uma caminhada de crescimento, de amadurecimento, mas nunca também para retroceder. Nunca para a gente olhar para trás e dizer assim: ah, eu estou pensando em voltar. Né? Êxodo nos ensina muito, muito. A gente vê muito o operar de Deus em Êxodo, mas a gente também vê muito o que nós não podemos fazer. Né? O Senhor nos ensina muito quais posicionamentos nós não devemos tomar. E um deles é a falta de gratidão. Né? A gratidão, ela libera bênçãos de Deus sobre nós, né? A gratidão nos faz ver de onde Deus nos tirou, de onde Deus está nos levando, né? De tudo aquilo que Deus já fez na minha vida e na sua vida, né? Por mais que você possa estar pensando assim, Carol, eu posso estar passando numa situação difícil agora. Eu tenho algumas áreas da minha vida que estão enfrentando alguns desertos, mas no mundo nós passamos por aflições, amém? Mas o Senhor já nos falou que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. Então, sim, algumas vezes nós vamos passar alguns desertos, né? Nós não vamos entender esses desertos em que nós vamos passar, mas sempre vai ser para o nosso amadurecimento, né? O Senhor, ele não nos chama a um deserto simplesmente para nos colocar em uma situação de seca, em nos colocar numa situação de tristeza. Não. A gente muitas vezes é colocado nesse deserto, né, para um amadurecimento. E eu vejo assim o deserto, gente, como um lugar em que a gente tem acesso à mão de Deus de uma forma tão poderosa, porque quando você vê o povo no deserto, você vê tantas maravilhas de Deus. Você vê que esse povo, ele viu água saindo da rocha, eles viram o mar se abrindo, né? Eles viram tanta coisa, gente, eles viram uma nuvem que acompanhava eles de dia e de noite. Né? Às vezes a gente olha para o deserto e pensa assim, poxa, o deserto é um lugar em que só tem areia. Muitas vezes a gente olha, né, e fica. Eu tento sempre imaginar, né? E eu disse, meu Deus, o deserto sempre tem areia, tem muita areia. Como é que vai se achar um caminho no deserto? Né? Mas a palavra fala que havia uma nuvem, havia a glória de Deus que acompanhava esse povo de dia e de noite. Ou seja, a gente tem a certeza de que Deus acompanhava aquele povo, de que Deus dava um caminho àquele povo, de que Deus dava um destino àquele povo, dava um sentido, dava um propósito. Aquele povo, ele simplesmente não estava perdido ali no deserto, né? Eles tinham uma direção, mas por conta da falta de gratidão no coração deles, por conta deles não reconhecerem tudo que Deus já tinha feito por eles não reconhecerem que havia um maná que descia ali todos os dias para suprir tudo aquilo que eles estavam precisando, eles não conseguiam acessar, né, esse caminho de uma forma mais leve, de uma forma mais rápida. Eles demoraram muito tempo, né, porque não conseguiram acessar a gratidão no coração. E o Senhor nos lembra todo dia, né, que nós devemos ser gratos, meus amados.
Gratos porque estamos aqui, gratos porque o Senhor nos encontrou, gratos pelo ar que respiramos, pela saúde que desfrutamos, pelas nossas famílias. Tem tanta coisa que nós podemos ser gratos. Quando a gente para pensar, e eu falo por mim mesmo, assim, quando eu paro para pensar de onde Deus me tirou, né, de tudo aquilo que Deus tem feito em mim, primeiramente, né, como eu posso ser grata a Deus? Tanta coisa eu tenho para ser grata a Deus. Tantos amigos o Senhor já me presenteou na caminhada, pessoas mesmo que nos auxiliam. Meu Deus, há tanta coisa para nós sermos gratos. Mas tantas vezes nós ficamos tão focados na nossa realidade, nos desertos da vida e naquilo que nos falta, porque sim, tem coisas na nossa vida em que vão haver desertos, né? Tem coisas nas nossas vidas em que a realidade mesmo vai nos puxar para o natural. Mas o Senhor nos chama mesmo para viver pelo Espírito, para viver declarando a palavra, para viver pela fé mesmo, né? Que não é aquilo que nós vemos, mas é aquilo que nós cremos. E tantas vezes nós voltamos aos nossos olhos para a nossa realidade, né? E a gente esquece de todo dia ser grato. A gente esquece de acessar a gratidão em nosso coração, né? E quantas bênçãos são derramadas quando nós exercemos a gratidão em nosso coração, né? Como o Senhor, é como se nós falássemos assim ao Senhor, né? Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor já tem feito. Eu te agradeço, Deus, porque eu reconheço tudo que o Senhor está fazendo, tudo que o Senhor tem feito. E eu sei que se até aqui o Senhor fez, eu sei que o Senhor fará muito mais. Sabe? E uma gratidão que vem ao meu coração, não é só aquela gratidão de tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, mas como cristãos, nós temos que ter uma gratidão também tão grande a Deus por aquilo que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos, né? De tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida das pessoas que nós amamos. Porque eu também vejo assim que quando eu acesso a gratidão, né, de tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, Damião, na vida de Irenice, né, na vida das irmãs que estão aqui, eu sei, ó, se Deus está fazendo na vida deles, Deus também fará na minha. Porque muitas vezes a gente acessa um deserto tão desértico, às vezes a gente acessa momentos na nossa vida, né, em que a gente diz assim, Senhor, e agora? Qual é a luz? Onde é que está o caminho? Né? E quando a gente olha a vida de um irmão e vê assim, meu Deus, olha tudo que Deus tem feito na vida desse irmão. Meu Deus, Deus também fará na minha vida muito mais. Eu creio que é só um tempo, é só um momento. Porque o deserto, ele não é um lugar para a gente morar, não é um lugar para a gente viver. O deserto, ele é um lugar de passagem, né? E a gratidão, ela vai nos ajudar a acessar essas bênçãos de Deus sobre nós. Mas, sobretudo, ela vai nos fazer acessar ainda melhor esse caminho que o Senhor tem trilhado para a gente perseguir, né? Esse propósito que o Senhor nos deu, né? E o Senhor estabeleceu um propósito lindo na vida de cada um de nós, né? O Senhor estabeleceu propósitos desde antes, ainda que nós nem tínhamos sido formados, assim como diz a palavra, todos os nossos dias já haviam sido programados, planejados por Deus. Tudo aquilo que o Senhor nos confiou já havia sido planejado por Ele, né? E o Senhor confiou algo precioso a cada um de nós. E quando nós somos de fato libertos por essa palavra, libertos por esse sangue, nós temos um caminho a perseguir, né? E o outro ponto que eu queria compartilhar com vocês aqui essa noite é que para a gente não viver mais esse Egito em nossas vidas, para a gente não cogitar olhar para o passado, a gente tem que manter os nossos olhos em Cristo. Porque muitas vezes os desertos mesmo da vida, né, vão nos fazer olhar para trás e talvez muitas vezes olhar até como o povo do Egito mesmo, de dizer assim, talvez fosse melhor ir para ali ou para aqui. Não, gente, quando a gente decide caminhar com Cristo e a gente mantém os nossos olhos nele, a gente vai vivendo o nosso propósito com o Senhor, né? A gente não olha nem para a direita e nem para a esquerda, a gente continua no alvo, e o alvo é Cristo. E eu amo que lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, começa a falar assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Todos nós um dia fomos escravos. Todos nós um dia estivemos em um lugar
em que nós estávamos nesse ambiente de escravidão, mas o sangue de Jesus nos libertou. E o Senhor nos confiou essa palavra de liberdade. O Senhor nos confiou essa palavra, esse ministério da reconciliação a todos nós, né? E o que eu acho lindo é que a palavra, assim, fala que nós devemos esquecer as coisas que ficaram para trás e que nós devemos olhar para o que vem adiante, né? Quando a gente pensa em um caminho e quando a gente pensa que em um deserto há um caminho e que nós devemos perseguir por esse caminho, eu vejo muito... Ai, fechou. Eu vejo muito um caminho, né? Um caminho. E se você parar para pensar num caminho, se você tentar imaginar um caminho, uma estrada, você vai ver que essa estrada ela vai rumo a algo, né? Nós estamos hoje em um ponto, mas estamos caminhando rumo ao nosso propósito, dia após dia. Nós vamos vivendo os nossos propósitos em Deus. E muitas vezes a gente não consegue desfrutar dessa caminhada nem de forma mais leve, e nem desfrutar dessa caminhada, de desfrutar do novo de Deus mesmo para as nossas vidas, porque nós não abandonamos o antigo, porque nós não queremos deixar para trás aquilo que Deus já nos disse. Essa bagagem não lhe comporta mais. Essa bagagem não lhe comporta nesse novo que eu tenho para a sua vida. E isso pode ser comportamentos, isso podem ser falas, isso podem ser lugares, isso podem ser pessoas. E muitas vezes a gente não se desapegar desse passado faz com que a gente não viva o novo de Deus diariamente, né? E eu gosto muito de falar de uma experiência que eu tive com o Espírito Santo, que foi algo que marcou a minha vida. Eu não entendia ainda que era o Espírito Santo de Deus falando comigo, porque foi logo que eu, assim, conheci ao Senhor. Eu não conhecia o Senhor na igreja, né? Eu conhecia o Senhor no meu quarto. Eu estava passando por um deserto na minha vida. E minha antiga manicure, ela foi Carlinha, ela foi minha manicure 9 anos. E é uma das grandes amigas e mulheres de Deus que Deus me deu mesmo como presente. Carla me apresentou ao Senhor, né? E eu creio que ela foi minha manicure desde sempre, por tantos anos, porque Deus já tinha um propósito dela me apresentar Jesus, né? Minha família, eu vim de um lar católico, né? Nasci com valores cristãos, mas meus pais me levaram sempre desde novinha à igreja católica. E na igreja católica não tem esse hábito de orar, não tem esse hábito de conversar com Deus, né? São aquelas rezas mais, digamos que mais assim, né? Fixas, né? E eu não sabia mesmo, não tinha esse hábito de orar, de conversar com o Senhor, de ir para o meu quarto, eu não tinha mesmo esse hábito de ler a palavra. Eu estava em um momento da minha vida em que eu estava vivendo um completo deserto e eu não sabia ao que recorrer. E quando Carlinha me disse assim: Carol, por que você não ora? E eu disse assim: mas como é isso? O que é orar? Ela disse: você vai para o seu quarto e você fala tudo que você está sentindo para Deus. Você compartilha com Ele tudo o que está vindo ao seu coração. E, meus amados, naquele momento eu não tinha mais nada, né? Eu só tinha mesmo aquilo para me apegar. E como é bom saber que nós, tudo que temos é o Senhor, né? Tudo que nós temos e tudo que nós precisamos é a presença de Deus nas nossas vidas. E eu conheci ao Senhor no meu quarto, né? À medida que eu comecei a orar e todos os dias eu persistia mesmo em oração, eu comecei a ver a mão de Deus, né? Nas coisas que só eu conversava com Ele, as coisas começavam a acontecer mesmo na minha vida. E eu dizia assim: poxa, Deus existe, né? Deus se importa comigo. E eu tive uma experiência muito forte, né? No início dessa minha caminhada com o Senhor, eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo, porque eu morava só, né? Sozinha em Salvador. Eu morei 10 anos em Salvador. Retornei agora para Petrolina. Depois tem um ano mais ou menos que eu retornei para cá. Eu morava só, então não tinha como ninguém falar comigo, né? E foi a primeira experiência forte que eu tive com o Espírito Santo. Eu estava sentada na minha cama. E eu me lembro que eu me derramava muito, eu chorava muito, eu falava muito ao Senhor as coisas que eu tinha vivido e como eu tinha saudade das coisas que eu tinha vivido, né? E eu questionava a Deus por que que eu não, por que que eu estava passando por aquilo, por que que eu estava passando por aquelas dificuldades, por que que eu estava passando por aquele deserto. E eu chorava mesmo, né, aos pés do Senhor.
E eu lembro que meu corpo ele começou a esquentar, né, eu comecei a sentir uma presença, assim, muito forte no meu quarto, e eu ouvi, como que audível, uma voz firme e ao mesmo tempo leve. E o Senhor me disse assim: "E se eu puder te dar mais?". Naquele momento eu arregalei os olhos e eu disse: "Quem falou comigo?". Eu não entendia naquele momento que era o Espírito Santo falando comigo, mas a palavra nos fala que nós reconhecemos a voz de Deus. E naquele momento eu fiquei Deus falou comigo, na hora eu fiquei parada, sabe, assim, impressionada, assim: "Meu Deus, como assim?". E eu lembro, gente, e para compartilhar mesmo com vocês aqui, eu lembro que na hora ainda me veio assim: "Mas eu não quero mais, eu quero aquilo que eu já vivi, eu já era feliz", né, isso já tem alguns anos. E como eu fui tão ingênua, assim, como eu fui tão hoje quando eu olho para trás eu penso assim: Jesus, como o Senhor é bom comigo, porque mesmo eu falando: "Meu Deus, que eu queria aquilo que eu vivia", hoje eu vivo tão mais com o Senhor. Né, hoje, de fato, aquilo que o Senhor disse, né, "E se eu puder te dar mais", meu Deus, quanta coisa eu tenho vivido de maravilhosa com Deus. Mas para isso eu precisei abandonar o velho, né, eu precisei querer abandonar o antigo, assim como a palavra diz, né, nós precisamos desejar no nosso coração o desejo para o novo, o desejo para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida amanhã e adiante, sim, sermos gratos por tudo aquilo que Deus fez, por tudo aquilo que Deus tem feito, né, mas gerarmos em nosso coração a expectativa para o novo de Deus, para o próximo passo da caminhada, porque a caminhada se faz de passos adiante, né, a gente não pode parar, a gente tem que estar sempre em crescimento, a gente tem que estar sempre em amadurecimento. E eu creio mesmo, assim, eu não sou mãe ainda, mas eu creio mesmo que, assim como um pai gosta de ver um filho crescer, né, gosta de ver um filho maduro, gosta de ver um filho se desenvolvendo, né, profissionalmente, pessoalmente, de forma familiar, eu creio que assim também é o nosso pai conosco, né. A gente vai passando sim por algumas situações na caminhada, a gente vai sim passando por algumas experiências que nos amadurecem, né, que amadurecem a nossa fé, que forjam a nossa fé, que forjam o nosso caráter, que nos enraizam mais em Deus, mas que nunca para a gente retroceder, nunca para a gente estagnar, mas sempre para a gente continuar adiante, né? Para a gente continuar perseguindo a carreira que o Senhor tem para cada um de nós, né? E quando nós acessamos esse lugar de gratidão, né? Graças te dou, Senhor, porque o Senhor já nos libertou, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor tudo tem feito, né? Cada um de nós aqui tem algo para ser grato a Deus, né? Todos os dias. Quando nós acessamos esse lugar de gratidão e mantemos os nossos olhos em Cristo, nenhuma das realidades, né, nenhum dos desertos que estão ao nosso redor vai nos fazer parar, né? Nenhuma das realidades que estão à nossa direita e à nossa esquerda vai nos fazer estagnar, né? E o Senhor nos chama mesmo para viver uma nova realidade nele. Eu tenho gerado muito isso em meu coração, eu até tenho compartilhado bastante com a irmã Suzana sobre isso, né? Que eu tenho gerado mesmo expectativa ainda para esse ano. Eu creio que Deus é um Deus de coisas novas todos os dias para as nossas vidas, né? E eu tenho isso muito em meu espírito, né? Muitas vezes a gente acha que o ano está acabando quando já vira o semestre. A gente começa o ano com tantas expectativas, né? O ano está começando e parece que quando vira o segundo semestre, parece que, meu Deus, agora o ano já vai acabar e agora, Jesus, cadê, Senhor? Como é que vai acontecer as coisas? Mas nosso Deus é um Deus de coisas novas todos os dias, né? E assim como a palavra diz, né, que um dia é como 1000 anos é como um dia para o Senhor, né? Então, eu creio mesmo, eu tenho gerado assim meu espírito, sabe, amados, que esse ano o Senhor ainda tem coisas grandiosas para fazer nas nossas vidas, né? Mas nós devemos decidir e escolher todos os dias, deixar as coisas que ficaram para trás e podem ser até coisas boas, experiências boas, né? Coisas maravilhosas, mas o nosso Deus sempre nos chama para coisas maiores, para coisas melhores, para o que vem adiante, né? Sempre tem algo novo de Deus, sempre tem uma experiência mais profunda, sempre tem um lugar mais profundo para a gente acessar na presença de Deus. Deus sempre tem algo para nos surpreender, Deus sempre tem portas para abrir, né? A gente precisa mesmo gerar em nosso coração aquilo que a palavra fala, o novo de Deus para nós, né? E eu creio mesmo que o Senhor tem gerado, né, esse novo tempo nas nossas vidas. E tem
um outro versículo que eu quero compartilhar aqui com vocês também, que fala muito sobre tudo isso, né? Que está lá em Gálatas, no capítulo 5, que diz o seguinte: permaneçam firmes na liberdade para o qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. É uma escolha, querido, diária, minha e sua, escolhermos Jesus, né? Nós escolhemos Jesus todos os dias, nas nossas atitudes, nas nossas renúncias. Recentemente eu ouvi de um evangelista, Bruno Reiner, que ele diz assim, nós somos do tamanho das nossas renúncias. E, de fato, a caminhada cristã é uma caminhada de renúncias, né? Então, nós todo dia escolhemos renunciar porque amamos o Senhor. Nós todo dia escolhemos esse lugar de presença. Nós todo dia escolhemos abandonar o antigo e viver o novo. Nós todo dia na caminhada escolhemos continuar caminhando porque o amamos, porque somos gratos, porque ele já nos libertou, porque ele nos salvou. É uma escolha, né? E Gálatas fala: permaneçam firmes na liberdade a qual o Cristo já os libertou. Ou seja, é uma escolha minha e sua todos os dias. Não olhar para trás, mas continuar caminhando. Manter os olhos no alvo. Manter os olhos em Cristo. Né? E eu creio e declaro sobre a vida de vocês que há o novo de Deus ainda esse ano, na vida de cada um. Que se há algum deserto, se há alguma falta, se há algo, Senhor, que o Senhor conhece, Pai. Eu não conheço aquilo que os meus irmãos aqui nessa noite precisam, Pai, mas o Senhor conhece o íntimo, Pai. O Senhor é o Deus que sonda os corações. E eu declaro sobre a vida deles que haverá um renovo e um novo, Pai, da tua parte, ainda esse ano, em nome de Jesus. Haverá portas abertas, um favor do alto, Senhor, uma graça que vai abrir um novo tempo e uma nova estação ainda nesse ano, Pai. Que o Egito não nos pertence, Senhor, que a tua palavra nos libertou, Pai. A tua palavra nos libertou para um novo, Pai, que vem do alto, um novo que vem do Senhor. E em nome de Jesus, Pai, eu creio que foi para esse tempo que o Senhor nos chamou. Ah, Pai, muito obrigada, Deus, porque o teu sangue nos lavou, nos libertou, nos salvou. Muito obrigada por ter confiado a nós essa palavra, Pai, de reconciliação e de libertação. Gente, o Senhor nos deu uma palavra que ela é viva e real. A palavra de Deus, ela transforma a nossa vida de uma forma que talvez nós não tenhamos a dimensão e a magnitude. Ela entra no nosso profundo de uma forma e nos alcança de uma maneira que muitas vezes nós nem temos noção daquilo que a palavra está alcançando em nós. Imagine através de nós. Eu falo isso porque desde que eu mergulhei de fato no Evangelho, e foi tão interessante porque esses dias eu recebi um testemunho de uma irmã que me disse assim: Carol, eu já te acompanhava na rede social, mas ver tudo o que Deus fez na sua vida de 2 anos para cá, eu olho para você e vejo uma outra pessoa. E naquele momento, muitas vezes no dia a dia, a gente não consegue nós mesmos percebermos em nós, né? Mas quando ela comentou isso comigo, eu passei mesmo a observar, né, quem eu era e tudo aquilo que Deus tem feito em mim, né? Tudo aquilo que Deus tem transformado mesmo em mim, sobre prioridades, sobre escolhas, né? Sobre renúncias também, né? Sobre obediência. E a palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas. A palavra de Deus não é um mero livro, não são meras palavras, né? A palavra de Deus, ela de fato transforma as nossas vidas e transforma a nossa realidade, né? E por isso a importância de escolhermos diariamente Jesus, declararmos essa palavra diariamente, mantermos os nossos olhos em Cristo, né? E eu creio mesmo que o Senhor fará coisas grandiosas nesse tempo, né? Ainda nesse tempo, para esse ano, né? E eu queria mesmo agradecer, Damião, pela oportunidade de estar aqui, falar para você que você faz parte daquilo que Deus tem feito na minha vida, né? Vocês todos aqui fazem parte de um novo tempo que Deus tem estabelecido na minha vida, né? E eu sou muito grata às portas que o Senhor tem aberto, né? Eu recebi uma palavra há 2 semanas de que era uma nova estação na minha vida, né? E eu tenho desfrutado em 2 semanas, queridos. E eu acho importante a gente testemunhar, porque os testemunhos eles edificam a nossa fé,
né? E em 2 semanas Deus tem aberto portas tão de tanto, meu Deus, eu olho assim e falo: "Senhor, só poderia ter sido o Senhor", né? E vocês aqui hoje fazem parte do que Deus tem feito na minha vida, né? E esse dia certamente ficará marcado na minha vida, né? De uma porta mesmo que o Senhor abriu de estar aqui compartilhando da palavra dele, que eu sou tão grata, né, por essa palavra mesmo que tem transformado a minha vida. E eu quero mesmo agradecer o espaço, declarar mesmo sobre a vida de vocês que venha o novo do Senhor, né? Que tudo aquilo que vocês têm planejado, sonhado, idealizado, né? Tudo aquilo que tem estado no coração de cada um de vocês, e promessas mesmo antigas até do Senhor, que elas venham ser avivadas nesse tempo, né? Porque Ele é um Deus que fala e faz, Ele não se esquece daquilo que Ele promete, né? Mas Ele nos chama para esse tempo mesmo. Eu creio que é um tempo que a igreja tem precisado se posicionar, eu creio que é um tempo que a igreja tem precisado sim renunciar, eu creio que é um tempo sim que a igreja tem precisado se levantar em oração, e que bênção esse projeto, que é vigília e oração. A igreja precisa se posicionar em oração, porque a oração é a palavra que transforma o ambiente, né? É a oração que move o reino espiritual. E eu creio que foi para esse tempo que o Senhor nos chamou, né? Então, eu declaro mesmo sobre a vida de vocês um novo tempo, uma nova estação, novas portas, e que promessas antigas que porventura você possa estar pensando assim: eu acho que Deus não pode mais fazer isso, eu acho que Deus se esqueceu, eu acho que Deus se enganou. Eu declaro mesmo sobre a sua vida avivamento sobre as promessas de Deus. Porque o Senhor, aquele que diz, ele não se engana, ele não se arrepende, ele não mente, ele é o Deus que fala e ele é o Deus que faz. E quando Deus fala algo, a gente só precisa estar na posição, a gente só precisa permanecer caminhando no caminho que ele já nos designou. Porque todas as portas é ele mesmo quem abre, a gente não precisa forçar, a gente não precisa nem querer passar por essas portas, porque é o próprio Deus que abre cada uma delas. Nós só precisamos estar na posição e obedecer para passar por cada uma. E eu declaro mesmo portas do alto abertas sobre a vida de cada um de vocês. Muito obrigada por esse espaço, muito obrigada por estarem aqui, né? Numa sexta-feira à noite, quase 11 horas da noite, né? O Senhor, ele se alegra de estarmos aqui. Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, poderíamos estar descansando, dormindo, fazendo qualquer outra coisa, meus amados, mas estamos aqui porque amamos a presença do nosso Pai. Estamos aqui porque nós amamos essa palavra. Estamos aqui porque cremos que a oração e a palavra de Deus, elas transformam vidas. Então, eu agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite, dizer que estou aqui sempre para servi-los, né? Que as portas mesmo estão abertas para quando precisarem, que de fato essa palavra ela tem transformado a minha vida. E eu creio que cada dia mais o Senhor fará na minha vida e na vida de cada um de vocês. Amém?